desse texto. Todo cristão, na minha maneira de ver, deve gostar de ouvir a palavra de Deus apenas por ser a palavra de Deus. E se aquilo que você ouve pode ser praticado de imediato, bom demais. Se não pode ser praticado de imediato, se você não conseguiu aplicar na sua vida para uma prática imediata, de qualquer forma é conhecimento. E a palavra de Deus não pode voltar vazia. Então, eu vou gastar alguns minutos com vocês hoje, para que a gente possa continuar no entendimento da ceia do Senhor, não é? E podermos ceiar também. Você pode estar se perguntando, pastor, mas eu não ceio. É importante para mim ouvir o que vai ser ministrado? É claro que é. Porque a Bíblia é um livro capaz de falar com todos, em todo o contexto. Ainda que o assunto, aparentemente, não é aplicável à sua vida, é a Bíblia, né? E a Bíblia é a palavra de Deus, não apenas a contém. Então, somente de ouvir a palavra, isso pode edificar você no sentido literal da palavra, ou seja, isso pode construir algo dentro de você. Então, quando a palavra de Deus é pregada, certamente algo vai ser construído dentro de você, dentro do seu espírito. E isso coopera para que a sua fé seja mais consolidada. Então, eu quero pedir sua atenção, sua paciência, o seu foco, para que a palavra alcance o propósito. Nós falamos domingo passado sobre o versículo 17, sobre o versículo 18, e também chegamos a falar sobre o versículo 19. Aliás, fomos até o versículo 22. Falamos sobre coisas muito importantes no domingo passado. As instruções que Paulo tinha, a maneira como Paulo inicia o versículo 17, usando uma das expressões, ou falando de uma ação muito vinculada a uma das expressões bíblicas citadas mais de 20 vezes na Bíblia, que é uns aos outros. Então, às vezes, nós esquecemos muito disso. Somos igreja, e se somos igreja, somos chamados a viver em comunidade. E se somos chamados a viver em comunidade, existem coisas que nós fazemos uns aos outros, que se nós não fizermos, não somos igreja. Então, nós vimos domingo passado uma relação dessas palavras, não é? Amai-vos uns aos outros, suportai-vos, instruí-vos, ensinai-vos, exortai-vos, consolai-vos, né? São ações que apontam para frutos, que só podem brotar, que só podem amadurecer quando a igreja vive comunidade. Quando nós não somos apenas frequentadores. É bom ser um frequentador de igreja, mas existe um nível que é um pouquinho mais profundo do que isso. É quando eu vivo igreja. E quando é que eu vivo igreja? Quando eu vivo essas mais de 20 expressões bíblicas no Novo Testamento, onde você encontra uns aos outros. Hoje é tão simples. Vai na internet, vai na sua Bíblia online e digita lá uns aos outros. Digita essa frase, uns aos outros. E você vai encontrar, irmãos, como eu estou dizendo, aproximadamente, depende muito da tradução, 27 ações na Bíblia que só pode ser vivida se for em comunidade. Isso para mim é lindo, porque muitos de nós não vivemos tudo o que Deus tem para nós, porque não temos o conhecimento. E quando nós entendemos que igreja deve ser vivida uns aos outros, não é? Uns pelos outros, então você consegue tocar em coisas da palavra de Deus que antes era só uma teoria, mas agora se torna uma prática. Quem está comigo aí pode dizer um amém? Então falamos sobre coisas muito importantes no domingo passado, não dá tempo de mencionar. Hoje nós vamos retomar no versículo 23, que é a parte 2, a ceia do Senhor. Paulo continua dizendo sobre a ceia. Um versículo anterior, ele estava dizendo, olha, o que vocês comem não é a ceia, não é a ceia o que vocês comem. Então é possível nós comermos um pão e um vinho sem de fato representar a ceia, né? Bem, a palavra ceia é apenas uma janta. Só que vocês sabem que tem um significado espiritual, a gente vai tratar sobre isso, quem sabe até hoje eu consigo chegar lá.
No versículo 23, Paulo diz assim: porque eu recebi do Senhor este ensinamento, que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ainda o finalzinho do versículo 23 diz, ele tomou o pão. Deixa eu falar para vocês, o que esse versículo tem para nos oferecer. Primeiramente, quando Paulo diz, eu recebi do Senhor, ele está falando, irmão, sobre algo que não pode passar desapercebido por mim e por você. Paulo está dizendo que aquilo que ele iria repassar, né, que essa é uma outra questão que a gente vai falar, mas aquilo que Paulo iria repassar, ele está testemunhando que foi algo que ele recebeu do Senhor. Você pode dizer essa expressão comigo? Diga, eu recebi do Senhor. Top. Deixa eu tentar explicar isso de uma forma simples. Quem hoje está aqui usando uma peça de roupa ou algum tipo de adorno que você ganhou, alguém te deu, você não pagou nada por ele. Está usando, Delmiro? Pode falar o que é? Porque às vezes, sei, às vezes não pode. O que é? Relógio, camiseta. Meu Deus do céu, uai. Olha que exemplo lindo, irmãos. O Delmiro hoje está usando um relógio que ele recebeu, ele ganhou de alguém. A camiseta ele ganhou. A calça ele ganhou. O sapato ele ganhou. Não posso falar que, irmão. Não, deixa. Não. Tudo ele ganhou. Tudo ele recebeu. Foi ou não foi? Não foi uma pessoa só, não. Várias pessoas. Então, é muito simples. Isso ele recebeu de alguém. Correto? Perfeito? Agora, quem mais está usando alguma coisa que recebeu, que ganhou de alguém? Está aí, pronto. Essa ideia do ganhar. Essa ideia do receber. Não é? Talvez isso indica amor. No sentido de que quem te deu tem algum carinho por você. Lembrou de você, te abençoou. Você tem algum relacionamento com quem te deu. É ou não é, gente? É muito raro você receber algo de alguém sem nenhum relacionamento. Pode acontecer, mas é raro. Então, quando o Delmiro recebe tudo isso, é porque ele tem algum relacionamento com alguém que deu algo a ele. Agora, tem um outro ponto. Vamos para um outro nível. O que você consegue reconhecer? Já reconhecemos na nossa vestimenta o que ganhamos. Agora, o que você consegue reconhecer nos valores que você tem, família e tal, que foi o Senhor quem te deu? Bens, né? Você consegue reconhecer, não é, que foi o Senhor quem te deu? A Bíblia fala que quem tem uma mulher, que quem encontra uma esposa, encontra uma bênção do Senhor. Então, quantos maridos aqui recebeu do Senhor uma esposa? Ixi, irmão. Ai, meu Deus, fala com esse povo, Jesus. Porque se você não levantou a mão, e você tem a esposa, e não foi o Senhor quem te deu, quem foi que mandou a mulher que está do teu lado? Calma aí, gente, casamento é de Deus, só pode vir de Deus. Então, maridos, quem recebeu do Senhor uma esposa? Aí, melhorou um pouquinho. Mas tem muitas coisas, irmãos, que também foi Deus quem nos deu, é ou não é? A Bíblia fala, Jesus diz assim, sem mim nada podereis fazer. Sem Jesus, nada. Então, quem aqui, não precisa levantar a mão agora, mas quem aqui se formou em algo, tem uma profissão, não levanta a mão. É o Senhor quem te deu. Eu reconheço que o Senhor também me deu uma profissão, uma família, filhos, carro, casa, saúde, né? Hoje de manhã eu levantei pensando sobre isso e pensei, poxa Deus, obrigado por ter vida, pelos meus filhos estarem com saúde. Gente, quem é pai sabe, filho doente, meu Deus, ninguém aguenta, é ou não é? A gente fica angustiado com tudo isso, né? Então, foi tudo o Senhor quem deu. Então nós podemos reconhecer quando alguém nos dá algo, mas nós podemos reconhecer quando o Senhor nos dá também bens. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que ele recebeu do Senhor um entendimento, um ensinamento. Então, eu estou citando todos esses exemplos para que você vá construindo paralelos na sua vida. Você consegue reconhecer roupas e acessórios que você recebeu.
Você consegue reconhecer bens, famílias, que também você recebeu do Senhor. Mas é possível também, nesse momento, você reconhecer a nível de ensinamento o que é que o Senhor tem te ensinado. O que é que qual a lição ou qual a mensagem que você tem recebido do Senhor? Pastor, ou eu não consegui compreender essa parte, ou de fato eu não tenho recebido do Senhor nada no que diz respeito a ensinamentos. Porque se não temos recebido, isso é sinal de que há uma dificuldade ou um problema. Lembra que eu disse que se o Delmiro ganhou tudo isso, é porque ele tem relacionamento com pessoas. Então, se nos falta ensinamentos da parte de Deus, para comigo, ou para com você, é porque está faltando também relacionamento. Então, quando Paulo diz, porque eu recebi do Senhor, irmãos, ele está dizendo, há uma conexão espiritual. Eu e Deus nos comunicamos, ele fala comigo, ele me ensina. Eu poderia usar vários exemplos para falar mais sobre isso, mas eu separei aqui um exemplo de Jeremias. Jeremias 9:24, o profeta diz assim, se alguém quiser se orgulhar, que se orgulhe de me conhecer. Quem está falando? É o próprio Deus. Então o próprio Deus está dizendo, se alguém quiser se orgulhar, que se orgulhe de me conhecer e de me entender. É o próprio Deus que está dizendo isso. E Paulo está dizendo, eu recebi do Senhor um entendimento. Que bom, nós recebemos esposas, bens, que bom, tudo isso vem de Deus. Mas existe um nível que também nós podemos viver, né, que também nós podemos entrar, que é um nível onde eu recebo entendimento, onde Deus fala comigo aquilo que Ele não falaria com ninguém. Quando Deus decide destruir Sodoma e Gomorra, o que Ele diz? Tinha um homem na face da terra de quem Deus não poderia esconder o que Ele estava pensando em fazer. E o que Ele diz? Ocultarei eu isso de Abraão? Não, eu vou logo contar para ele. Então, irmãos, é muito bom reconhecer o que nós recebemos de Deus no nível visual, de bens, de família, tudo isso é importante. Mas nós temos que viver um nível onde Ele também está nos ensinando. Entende isso, sim ou não? Vou aprofundar um pouquinho mais, falando de Jeremias 25:3, quando o próprio Jeremias diz assim, durante 23 anos, a palavra do Senhor tem vindo a mim. Eu não sei se você consegue receber como eu recebo. Jeremias está dizendo, eu o conheço, eu entendo, e durante 23 anos, eu tenho recebido a mensagem do Senhor. Quem sabe a gente poderia aumentar algumas coisas aqui. Não no sentido de mentir, mas é muito possível que todos os dias Deus falasse com Jeremias. Então quando Paulo diz, eu recebi do Senhor, é para você e eu respeitarmos. Respeitar aqueles que cultivam um relacionamento maduro ao ponto de dizer, eu recebi do Senhor. E nós estamos precisando, irmãos, de uma geração de profetas aqui. De gente que, como Salomão, recebe de Deus sabedoria. Ou de gente que, como Sansão, recebe de Deus forças. Ou de gente que, como Samuel, a Bíblia fala que nos tempos de Samuel, a palavra de Deus era escassa. As pessoas não se importavam com a revelação de Deus, não se importavam com a palavra de Deus, mas quando Samuel surge, ele interrompe um período onde a voz de Deus não era escutada. Surgiu alguém capaz de receber do Senhor algo. Talvez a nossa vida esteja tão seca e vazia, porque nós há muito tempo não podemos dizer, recebi do Senhor. Recebi do Senhor uma palavra, recebi do Senhor um comando, recebi do Senhor um sonho, recebi do Senhor uma ordem, recebi do Senhor uma advertência, recebi do Senhor uma correção. Esses dias eu pequei. Falei algo que eu não deveria ter falado. Irmãos, eu não sou uma pessoa que erra muito com palavras. Quantas pessoas aqui eu já ofendi com palavras? Não, brincadeira, não levanta a mão.
Mas eu não sou uma pessoa que erra muito com palavras, assim. Eu não ofendo. É difícil eu perder o meu controle. É muito difícil. Eu acho que eu nunca gritei com a minha esposa. Acho que o máximo que eu gritei para ela foi: traz um sabonete, alguma coisa assim. É difícil eu errar com palavras. Mas esses dias eu pisei na bola, eu errei, eu falei umas coisas que não deveria ter falado para uma pessoa. E eu voltei para casa, angustiado com aquilo, né? Essa angústia que está sempre ligado com o que a gente faz, né? Sempre ligado com o nosso passado. E quando eu estava voltando para casa, quando eu estava entrando na minha casa, eu recebi do Senhor. E eu disse: o que eu vou fazer para dormir bem depois de feito tudo isso? Algo óbvio, mas eu não tinha coragem. Mas quando eu entrei na minha casa, aliás, quando eu entrei no condomínio, dentro do carro, o Espírito do Senhor falou comigo: pega o telefone dele, liga para ele e pede perdão. Falei: eu não tenho o telefone dele. É óbvio, né, gente? Poxa, é tão simples, é só conseguir. E aí, uma ligação, uma conversa, dormi em paz. Parece ser pequeno para você, para mim não é, pode ser para você. Porque o fato de eu ter recebido do Senhor uma exortação significa que Ele é meu Pai. Porque a Bíblia fala que Deus disciplina e corrige quem Ele ama. Se eu estou debaixo da disciplina, aleluia, eu estou debaixo do cuidado paterno. O duro é quando eu não estou debaixo da disciplina. Está entendendo, irmãos? Então, quando Paulo diz: eu recebi do Senhor, isso tem que falar muito comigo e com você. Muito. Porque nós temos vivido uma vida. Essa semana eu passei uma mensagem na minha lista de transmissão, né? Algumas pessoas até me responderam de uma forma meio assim estranha, mas tudo bem, foi a Bíblia. Mas essa semana eu passei uma mensagem sobre isso. Nós sempre dizemos que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Senhor, sempre dizemos isso. Mas quando Ele nos dá um comando e não fazemos, então Ele não é o Senhor. Então, se nós não estamos dispostos a fazer o que Ele nos manda fazer, não é? Se nós não estamos dispostos a nos submeter ao comando dEle, então não chamemos Jesus de Senhor, porque Ele não é o Senhor, Ele é o Salvador. Porque o fato de ser Salvador não depende de você, Ele é o Salvador. Agora, o fato de ser Senhor na sua vida depende de você. Você tem que deixá-lo ser Senhor. Está comigo, sim ou não? Não é aquele encontro de Jesus com aquele homem rico. E o homem rico diz assim: bom mestre, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Jesus diz: bem, por que você está me chamando de bom? Mas Jesus inicia um diálogo com aquele homem. E aquele homem obedecia todos os mandamentos, todos. Ele não adulterava, ele não roubava, ele honrava os pais, o seu pai e a sua mãe, não é? Então aquele homem era um homem de muita honra. Mas tem um momento que Jesus toca em algo dificílimo. Jesus diz assim, interessante, que o Evangelho de Marcos diz assim, que Jesus olhou para aquele homem e o amou. Presta atenção. Antes de Marcos dizer o que Jesus disse àquele homem, ele faz questão de dizer que o que ele disse foi fruto de amor. Esses detalhes na Bíblia, irmãos, me impressionam. A Bíblia fala então que Jesus olhou para aquele homem, o amou profundamente e ele disse: falta uma coisa. Pega tudo que você tem, vende, dê aos pobres e me segue. Diz a Bíblia que aquele homem entristeceu e saiu dali ofendido, entristecido, porque era muito dinheiro que ele tinha. Esse é um outro assunto. Mas, se Jesus não pode tocar nas suas decisões emocionais, sentimentais, financeiras, familiares, então Ele não é o seu Senhor. E a pergunta que eu te faço hoje é: qual é as nossas experiências diárias em receber do Senhor um consolo, recebi do Senhor uma direção, não é? Então Paulo está com essa simples frase dizendo: eu me relaciono com Deus de verdade. Ele fala comigo, Ele ministra no meu espírito. Antes de terminar essa parte aqui, eu posso orar com você nesse momento? Você pode fechar os seus olhos? Por que eu vou orar agora? Porque eu quero que você receba do Senhor. As pessoas muitas vezes me pedem conselhos, e eu não tenho conselhos para todos. As pessoas muitas vezes estão em angústias,
que não posso resolvê-las. Mas nesse momento, você pode receber do Senhor uma direção que vai trazer luz para os seus caminhos. Então eu quero orar com você. Paizinho, faz conosco o que Paulo está testemunhando que aconteceu com ele. Torna-nos homens e mulheres que dia após dia estão habituados no Espírito a receber do Senhor direção, revelação, sabedoria, força, consolo. Não nos deixe ser crentes religiosos com quem o Senhor de fato não fala. Abra os nossos ouvidos espirituais, abra os nossos olhos espirituais e deixe-nos receber de Deus a partir de hoje. Enquanto adoramos, enquanto oramos, enquanto lemos a Tua palavra, nós queremos receber coisas novas de Deus. Em nome de Jesus, quem pode dizer amém comigo? Deus vai ministrar coisas novas na tua vida. Entende esse negócio? Como eu queria falar mais sobre isso. Mas escuta, existem muitos mares na tua vida que não foram abertos, porque você não aprendeu a receber do Senhor. Não é? Existem muitas rochas que não brotaram água, porque você não aprendeu a receber do Senhor. Quando Moisés está diante do mar vermelho, o exército do faraó atrás dele, na frente o mar não tinha para onde ir. Como é que ele tem uma saída naquela situação? Do Senhor. Ele recebe do Senhor a direção. Por que você está clamando a mim, Moisés? Manda o povo marchar. De Deus dando direção. Num tempo de seca, Deus também diz para Moisés: Moisés, pega o cajado, toca na rocha. Então escuta, gente, o segredo para ser feliz, o segredo para prosperar, o segredo para ter casamento saudável, o segredo para tudo na vida está em cultivar um relacionamento onde você pode dizer: eu tenho recebido do Senhor dia após dia palavras, ensinamento, mensagens e assim por diante. Quem está comigo aí? Diga amém. E aí, para a gente fechar aqui, nesse mesmo versículo, Paulo diz: eu recebi do Senhor e também vos ensinei. Nessa tradução diz: eu recebi do Senhor um ensinamento e passei para vocês. Agora escuta, deixa eu fechar com isso daqui. Olha só, o segredo não está em apenas receber. É muito bom, nós temos que aprender a receber, mas o segredo não está em apenas receber. O segredo está em receber e em passar. Recebe e passa. Porque quando você passa, você consolida o que você recebeu, né? E você multiplica o que você recebeu. É simples, é muito simples. Conhecimento. Quem aqui aprendeu uma matéria na escola, um colega não aprendeu e você foi explicar a matéria para ele de novo? Aí, nós temos muita gente inteligente aqui, hein, gente? Quando você ouve um assunto e você tem que explicar esse assunto, duas coisas vão acontecer. Primeiro, o que você recebeu vai consolidar no seu coração. O que significa que vai consolidar? É que aquele conhecimento não vai ficar solto. Porque na hora que você tem que passar, você tem que organizar ideias. Então, um conhecimento organizado dentro de você é um conhecimento consolidado. Estão comigo? E às vezes, enquanto você passa um conhecimento, as pessoas perguntam. Então, quando elas perguntam, elas geram mais conhecimento. Então, sempre que você passa o que você recebe, duas coisas vão acontecer. O conhecimento que você recebeu vai ficar mais forte no seu coração. E a segunda coisa é que ele vai multiplicar dentro de você. Ei, amém? Escuta, existem várias maneiras de passar o que recebemos. Não é necessariamente com palavras. Você pode dizer assim: ai, pastor, eu sou péssimo com palavras. Quem aqui não é bom para explicar as coisas? Não me pede para pregar que eu não dou conta. Quem diria isso? Quem levantaria a mão? Estou vendo algumas pessoas aí. Estou vendo algumas pessoas aí que estão totalmente enganados. Vocês não se conhecem, vocês não contam assim de passar, mas tudo bem. Mas nem tudo que você vai passar tem que ser passado com palavras, é ou não é? Nem tudo. Por exemplo, pregamos aqui em algum momento, e já fizemos isso aqui um tempo atrás, pregamos sobre abençoar uns aos outros.
E teve um momento que nós desafiamos os irmãos que estavam naquela reunião a pegarem algo que era seu, que era de valor, e dar para o outro. Você podia chegar na sua casa, pegar a sua televisão de 50 polegadas e dar para um irmão. Era um desafio. Você poderia pegar um livro, você poderia pegar uma joia, você poderia pegar o que for. Então, passar aquilo que você recebeu nem sempre é com palavras. Pode ser com atos de serviço, pode ser com presente, pode ser com abraço, pode ser com um toque. Está entendendo, sim ou não? O que Paulo está dizendo é, eu recebi e agora eu passo. De alguma forma é possível que Deus esteja falando com você hoje. Sim, na abertura, no louvor, de alguma forma, Deus pode ter falado com você hoje. Então, irmãos, passe para frente, ensinando, ou com palavras, ou com ações, ou com gestos, ou com serviço. O importante é que quando você se torna não um ingrediente, uma peça, nesse processo que faz o evangelho girar, que faz o evangelho correr, então você está se tornando igreja e parte do reino de Deus. O reino de Deus tem que chegar em você, tem que ser consolidado e tem que passar, tem que multiplicar. Quem está comigo? Amém, gente? Você tem que fazer isso. Eu me lembro quando eu era adolescente, como eu tinha vergonha de falar. Até hoje eu tenho vergonha. Mas quando eu era adolescente, 14, 15 anos de idade, a escola deveria ter uns 300 alunos. E eu juro para você que nas segundas-feiras, dia de segunda-feira, eu ficava com vergonha de chegar na hora. Porque se eu chegasse na hora, eu ia ser chamado para pregar e para orar. Porque tinha um momento de comunhão. Estou sendo claro? Toda segunda-feira, a diretora tocava o sino, que era o sino do devocional, e depois tocava o sino de começar as aulas. E se eu chegasse na hora, eu não sei porquê, mas era só eu que ela chamava. E teve um dia, eu com 14 anos de idade, que eu comecei a falar. Eu estava cheio de muitas coisas dentro de mim, né? Eu tinha recebido do Senhor algumas coisas, e eu comecei a falar, e eu perdi o controle do horário. Por que isso acontece até hoje, né? Irmãos, quando eu terminei, eu lembro até hoje, era a aula do professor Sidney, de biologia. De biologia ou de química, porque ele dava as duas matérias. E quando nós entramos para a sala, é que eu tinha percebido que eu tinha que falar em 5 minutos. Eu falei 43 minutos. Mas o que eu acho mais impressionante era que ou os alunos estavam achando ótimo não ter a primeira aula, ou eles estavam de fato ouvindo, irmãos, porque por 300 alunos, sem microfone, só no gogó, em pé, todo mundo escutou, o povo chorou. Eu falei, uai, esse negócio de passar para os outros é bom mesmo. Então escuta, gente, quando você não passa aquilo que você recebe, vou fechar com isso, você se torna um mar morto. A Bíblia cita em várias referências, uma delas, Números 34:12, seguindo ao longe do Rio Jordão, terminando de novo no mar salgado. Esse mar salgado que a Bíblia cita é o mar morto. Não tem vida no mar morto. Não tem um peixe no mar morto. Isso porque o mar morto é morto. Porque ele tem 10 vezes mais sal do que qualquer outro mar. E tudo que entra lá morre. Inclusive, se você entrar e afogar por alguma razão e tomar um copo d'água, afogando, a possibilidade de você morrer é altíssima ou ter um desarranjo intestinal muito sério. Tudo que entra no mar morto, a nível de vida, que precisa viver do mar, vai morrer. E por que o mar morto é morto? É muito simples. A razão é óbvia. Ele recebe todo o Rio Jordão e os seus pequenos afluentes, né, que são poucos, e ele é um mar que está abaixo do nível de todos os outros mares. Então, tudo que cai nele não passa para lugar nenhum. Tudo que ele recebe, todos os minérios, todos os minerais de todos os rios, cai nele e fica nele. Dessa forma, a concentração de minérios, a concentração de sal, aumenta significativamente, matando todo o mar morto. E sabe uma coisa interessante? Ele é lindo. Ele é lindo. E você pode sentar nele assim, que você
não afoga. Não é confortável, mais ou menos assim. Você não afunda. O mar, eu não vou explicar a física não, gente. Mas o mar não te deixa afundar. Então você pode deitar nele, você não afunda. Você vai molhar. Ele é belíssimo, ele é lindíssimo, mas não tem vida. Escuta. Sabe qual é um grande problema que eu vejo aqui? Talvez em outras igrejas, mas deixa eu falar da nossa igreja. É que todo mundo recebe. Alguns talvez não. Mas o grande problema aqui é que nós não estamos dispostos a repassar. Somos crentes lindos como o Mar Morto. Lindo, lindo, lindo. Os crentes lindos, gente. Aqui, que menina linda. Tudo bonito, tudo bem arrumado. Ali aquela, parecendo a rainha. Vem lindo para a igreja, não é, gente? Vem lindo para a igreja. Nós pegamos as melhores roupas para vir para a igreja, não é? Eu tinha uma gerente que quando o supervisor do banco ia visitar a agência, ela dizia assim, gente, ela era toda assim, celerepe. Ela dizia, gente, semana que vem, fulano de tal vai estar aqui, e é para vir todo mundo com roupa de ver Deus. Falei, roupa de ver Deus? No primeiro momento eu pensei que fosse a roupa do sepultamento, né? Que sempre tem uma roupa bonita. Mas ela disse, não, Renata, é roupa de ir para a igreja. Eu falei, porque a gente gosta de ir com roupa bonita para a igreja. Agora escuta, por favor, não dá para nós sermos crentes bonitos apenas. Vem bonito para a igreja, fala bonito, cheira bem. Saí para comer com a minha esposa essa semana. E uma senhorinha de mais ou menos, senhorinha, eu vou ofender muita gente aqui. Uma senhora de mais ou menos 60 anos. Eu fui pagar a conta, minha esposa foi no banheiro e ela olhou para mim e disse assim, alguém já te disse que você está muito cheiroso? Eu falei, meu Deus do céu. Amor! Falei, não. Mas tá bom, essa é outra história. Então escuta, não adianta você estar cheiroso, bonito. Não adianta você vir com carro zero, com tudo bom. Escuta, não adianta você ser um mar morto, todo lindo, mas não ter vida. Você precisa passar para o outro. Fale desse Jesus para alguém, gente. Adote um casal para você discipular. Adote uma família para você ganhar para Jesus. Entende isso? Paulo está dizendo, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Eu passei para vocês. Que essa igreja seja feita de crentes que recebem e que passam. Você pode dizer comigo? Crentes que? E que? De novo, crentes que? E que? Está muito fraco. Crentes que? E também? Quem pode aplaudir a Jesus? Fique de pé em nome de Jesus.